acompanham pelo Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. É com imensa alegria que estamos hoje reunidos aqui para mais uma noite de bênção, de felicidade, uma alegria, a nossa cantoria com o Gustavo, que anima a gente, né, nesse finzinho. Hoje teremos a nossa colaboradora, amiga querida, a Bia. Ela trará a palestra A Reencarnação e Suas Implicações na Vida Cotidiana. E como de costume, antes da Bia, nós vamos então fazer o Graças a Deus e o Pai Nosso cantado. Boa noite, pessoal. Toda vez que eu venho aqui, o Doni, ele sempre pergunta, você quer falar no palanque ou não? Eu falo o que eu quero. Porque se eu não falar no palanque, vocês vão achar que é espírito que está falando, porque vocês não vão ver ninguém. Então, Doni, na próxima, tá? Então, boa noite.
oficial, tá? Eu sempre falo também uma coisa, que eu não sei fazer palestra. Então, o que acontece? Como eu tenho essa insegurança, eu sempre peço aos espíritos amigos e protetores que me intuam a desenvolver uma boa palestra, um bom tema. E baseado nisso, hoje nós estamos com a reencarnação e suas implicações na vida cotidiana. Só um golinho d'água, dá licença, pessoal. Sabemos que a reencarnação é um dos conceitos básicos do espiritismo e tem profundas implicações na nossa vida. Para aqueles que ainda não sabem o que é reencarnação, eu vou explicar de uma forma bem simples. É a volta da nossa alma ou do nosso espírito, como queiram chamar, à vida corpórea, no qual lá na pátria espiritual nós escolhemos um corpo específico para as provas e expiações que vamos passar. E a gente volta aqui nessa nova existência porque a gente vai ter a oportunidade de fazer o bem que não fizemos ou minimizar os erros que cometemos em vidas passadas. E tudo isso coberto pelo véu de esquecimento. Por que pelo véu de esquecimento? Para que a gente, quando se depare com alguém que fez parte da nossa vida passada, a gente não fique chateado, constrangido ou tomados de alguns sentimentos não tão nobres quando a gente lembra o que aconteceu em vidas passadas. E vocês também devem ter parado um dia e pensado como eu já pensei, mas por que esse bendito véu do esquecimento? Por que a gente tem de esquecer? Como que eu vou fazer o bem que eu não fiz ou minimizar os erros que eu fiz se eu não lembro o que eu fiz? Aí o principal, uma dica formidável que me deram foi o quê? Nós avaliarmos as nossas tendências, o que nós somos lá no íntimo. Todos nós temos uma tendência. Se a gente observar bem essas tendências, a gente já vai ter uma noção do que nós fizemos ou deixamos de fazer em vidas passadas e aonde nós temos que melhorar. Então vamos falar da reencarnação, como ela atua sobre o nosso dia a dia. A reencarnação ela está ligada à lei de causa e efeito. E eu faço uma observação sobre a lei de causa e efeito, que é uma das leis, é uma lei intrínseca em todas as leis morais da doutrina espírita. E essas leis morais estão no livro dos Espíritos. E a lei de causa e efeito, ela está ligada à lei de justiça, amor e caridade. Essa lei, ela fala que cada indivíduo colhe os frutos dos seus atos, bons e ruins, nesta e em outras vidas. Faço uma outra observação, que a lei de causa e efeito é diferente do conceito de karma que as religiões orientais explicam, tem esse conceito. A lei de causa e efeito, ela não tem uma punição obrigatória. Não. A lei da causa e efeito, ela nos dá uma oportunidade de evolução, de aprendizado, de nós repararmos os erros que nós cometemos. Então nós temos na lei da causa e efeito desafios e dificuldades, todos nós, que em algum lugar, em algum momento, nós temos que passar. E a lei da causa e efeito, ela não é como posso dizer, unânime, eu escolhi passar por tal coisa lá na pátria espiritual e eu vou passar por isso. Não. Se eu, com meu livre-arbítrio, mudar as minhas atitudes, ser uma pessoa que pensa no bem comum, no bem-estar do próximo, que sabe distribuir amor, carinho, respeito, o que eu escolhi passar na pátria espiritual, ele pode não acontecer ou simplesmente ser diminuído a intensidade. Porque, lembremos, Deus é justo. E se Ele está vendo que nós estamos mudando, não tem por que exercer a lei de causa e efeito sobre nós.
Então a gente já deve ter percebido que as nossas ações das vidas passadas influenciam as nossas ações, a nossa vida, a nossa atual reencarnação. Por conseguinte, as nossas atuais ações vão implicar nas nossas futuras reencarnações. Então nós não somos, ou melhor, nós somos bem espertos e já percebemos que só por esse fato nós temos que mudar as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa forma de pensar. Porque se eu quero uma reencarnação um pouquinho mais leve da próxima vez, eu já tenho de começar a mudar hoje. Não, licencinha, pessoal. E eu tenho, só por esse fato, a gente vai ter um incentivo suficiente para ter um pouquinho mais de responsabilidade com o que nós fazemos para conosco e para aqueles que nos cercam. A reencarnação também é o principal instrumento para a nossa evolução espiritual. E como já sabemos, é através dela que enfrentamos as nossas dificuldades e desafios, que também chamamos de provas e expiações, que são necessárias para o nosso crescimento. Então, até agora nós sabemos que a lei da causa e efeito nos torna responsáveis por tudo aquilo que fizemos, de bom e de ruim. E tudo isso serve para a nossa evolução espiritual. Reencarnamos para evoluir moral e espiritualmente. Então, reencarnamos novamente num mundo denso como a Terra para fazer a nossa evolução moral e espiritual e também ajudar na evolução moral e espiritual daqueles que nos cercam. Outro ponto, para reencarnarmos, logicamente que precisamos de um homem e de uma mulher que habitualmente vamos chamar de pai e de mãe. Deles nós herdaremos, dos nossos pais, nós herdaremos características físicas, cor de pele, cabelo, tamanho, doenças, tamanho exatamente, doenças hereditárias, mas nunca o nosso espírito será a junção dos espíritos dos nossos pais. O que eu quero dizer com isso? Nós não herdaremos o caráter dos nossos pais. Nós podemos assimilar as atitudes, mas caráter nunca. O caráter é formado por um conjunto complexo e contínuo de atitudes, que englobam ambiente familiar, educação formal, cultura, religiosidade ou espiritualidade, autoconhecimento e reflexão. E para que tudo isso possa formar o nosso caráter, todo esse processo complexo e contínuo, nós precisamos de uma coisa, de relações interpessoais. Relações interpessoais implicam em pessoas que nós temos no nosso convívio familiar, no trabalho, na escola, no nosso círculo de amigos. E tudo isso colabora para que a gente evolua. Eu falo que ninguém é colocado no nosso caminho apenas por ser colocado. Todos nós ajudamos no progresso, na evolução moral e espiritual de todos. É um intercâmbio. Nós vamos deparar com alguns que estão no nosso caminho e nós vamos ter uma simpatia, uma relação rápida, fácil, fluida com eles e eles com nós. Com outros nem tanto. Alguns nós vamos bater o olho e sentir uma simpatia de imediato, outros nem tanto. Alguns vão entrar na nossa vida para nos ajudar a evoluir, outros nem tanto. E nós também na vida deles. E todo esse processo, eu falo que é relacionado às nossas vidas, ao que temos de aprender, ao que temos de evoluir. Nada mais, nada menos. Falo que quando alguma coisa nos acontece, ela está querendo mostrar algo para nós. Ou um erro nosso,
na vida atual, porque quando nós falamos em reencarnação, ela é passada. Mas muitos erros nós cometemos aqui também no presente, né? Então, nada que nos acontece é por um acaso. As pessoas que cruzam o nosso caminho para o nosso bem ou para o nosso mal, elas nos deixam marcas, lições do que nós devemos ou não fazer, devemos ou não assimilar. E todo esse processo de relações interpessoais, eles nos levam a sempre progredir. O primeiro contato que nós temos dessas relações interpessoais são no nosso lar, que nós encontramos, sabemos todos nós, que no lar nós temos amigos e inimigos encarnados. Os amigos, aqueles espíritos amigos que estão no nosso convívio familiar, eles estão lá para nos ajudar, como também nós estamos lá para ajudá-los. Os nossos desafetos do passado, que estão na nossa mesma família, é o mesmo estilo. Porém, com eles, nós temos de aprender a amar e nos fazer ser amados e respeitados. O convívio familiar, ele amarra com o vínculo sanguíneo pessoas que necessitam muito mais acertar as arestas do que qualquer outra pessoa que esteja fora do círculo familiar. Então, a dica que eu sempre dou é o quê? Aquele familiar nosso, que é a nossa pedrinha no sapato, lembremos que talvez nós fomos a pedrinha no sapato dele e ele lá, baseado no véu do esquecimento, ele apenas tem uma sensação ruim, um sentimento ruim por nós, como também podemos ter por ele. Mas isso implica que nós temos de demonstrar para ele mais amor e respeito, porque se na nossa reencarnação nós precisamos ter a nossa evolução espiritual, é aí que nós vamos demonstrar. Muitas vezes a gente já falha nessa primeira etapa da família. Mas eu falo que a doutrina espírita é uma doutrina bendita. E nós que estamos aqui, nós já aprendemos que nós temos de mudar para evoluir. Então que mudemos no primeiro grupo que nós somos inseridos, que é a família. Existe uma regra de lei da ação e reação, igual a causa e efeito. Se eu sou agressiva com alguém vai ser agressivo comigo. Só se ele for um espírito muito evoluído, que ele não vai retribuir. Mas nós que estamos aqui no mesmo patamar, a gente sabe, sou agressiva com alguém vai retornar comigo. Então, a partir deste momento, no âmbito familiar, que nós pudéssemos conter esse ímpeto e nos tornarmos mais amigos e saber que como nós estamos evoluindo, esse nosso parente, essa pessoa do nosso convívio também tem de evoluir. E ele só vai conseguir evoluir a hora que nós evoluirmos, a hora que nós pararmos de aceitar determinadas atitudes. Então, nós temos que amar para mudar. Outro ponto que a reencarnação ela atua sobre a nossa vida cotidiana é nos dizer qual a nossa missão. Aqui estamos novamente a falar de causa e efeito, de evolução espiritual e de relações interpessoais. E como tudo isso e muito mais ajuda a gente a descobrir a nossa missão. E aí eu me empolguei, pessoal, porque eu comecei a pensar, falei, nossa, mas o que ajuda a nossa missão? É o nosso caráter, né? São pontos que a gente tem de evoluir. E eu comecei a estudar sobre as virtudes, e eu me empolguei, e eu vou ler para vocês algumas virtudes que eu elenquei aqui, tá? A honestidade, que é ser verdadeiro e sincero em todas as ações e palavras. Eu já estou naquela idade que eu óculos atrapalham. A compaixão, que é demonstrar empatia. E empatia é a capacidade de compreender e compartilhar o sentimento da outra pessoa,
é a preocupação genuína no bem-estar do próximo. A paciência, que é a capacidade de esperar e perseverar sem se irritar e sem desanimar. A humildade, que consiste em reconhecer as próprias limitações e valorizar a qualidade dos outros. A coragem de enfrentar desafios e adversidades com determinação e bravura. E bravura é agir com firmeza e determinação. A generosidade, que é saber compartilhar recursos, tempo e energia com os outros de maneira altruísta. Quero dizer, é aquele em que a pessoa age em benefício dos outros sem esperar nada em troca. O respeito no trato com todas as pessoas e todos os seres vivos em nosso planeta, tratá-las com dignidade e consideração, independente de suas diferenças. A gratidão, de apreciar e reconhecer as coisas boas da vida e as contribuições dos outros. A perseverança, de manter-se firme e dedicado aos objetivos, mesmo diante de dificuldades. A justiça, de agir de maneira justa e imparcial, buscando sempre o bem comum. A nossa missão, ela consiste em cumprimento de tarefas, sejam elas individuais ou coletivas, que buscam a melhoria do ser. E quando a gente fala ser, envolve nós, seres humanos, e também o meio ambiente que nós vivemos. Não adianta nada eu evoluir moralmente, espiritualmente, respeitar o meu próximo e não respeitar o meio ambiente que eu vivo. Fica uma coisa meio ontológica, né? Uma coisa meio antagônica. Eu tenho de respeitar o conjunto, eu tenho de respeitar a tudo e a todos. Todas essas virtudes que acabamos de ouvir e muitas outras, ela ajuda a gente a desenvolver um sentido de formar, de instruir um indivíduo, qualquer indivíduo, todos os indivíduos, para que eles possam fazer escolhas conscientes. E todos nós temos uma missão, um propósito, algo que nos dê sentido de realização. E eu não digo, temos de fazer grandes realizações, temos de ter grandes missões. Não. Às vezes a nossa missão, a nossa tarefa, ela é rotineira, ela é pequena, tem de ser feito dia a dia. São pequenas realizações, mas contínuas. Como ouvir sem julgar, falar sem humilhar ou ofender, dar um dia, uma hora, um minuto do seu dia, da sua semana ou do seu mês para ajudar materialmente ou espiritualmente o outro. E eu não estou falando, veja, de todos os dias, todo momento, 24 horas. Qualquer um de nós conseguimos tirar um dia, uma semana, uma hora para fazer algo pelo outro. Mas que algo é esse? Eu preciso fazer o quê? Doar? Não. Às vezes o fato de você tirar um minuto, uma hora da sua vida, para você elevar seu pensamento a Deus, agradecendo a tudo que você teve, a tudo que você está tendo, pedindo pelas pessoas que estão ao seu redor, já é uma forma de caridade. É uma missão. Lembremos que a missão, quando nós falamos em missão, nós imaginamos grandiosidades. A gente imagina atitudes homéricas. Não. A nossa missão, como eu falei, são coisas contínuas e pequenas. Não grandes realizações. A verdadeira missão nossa, da maioria de nós, são realizações pequenas, mas contínuas. E como eu citei, se nós tirarmos um minuto da nossa semana, uma hora, meia hora, 15 minutos para elevar o pensamento a Deus e rezar por aquelas pessoas que nós sabemos que estão necessitadas de auxílio e de proteção, aquilo vai mudar. Porque todos nós sabemos que existem padrões de vibração. Ninguém de nós está desacompanhado. Ninguém de nós
é perdido e Deus não vai ouvir nossas orações. Deus ouve todos nós. E a partir do momento que nós dirigimos o nosso pensamento de uma forma carinhosa, bondosa, para aquela pessoa que nós sabemos que necessita, é uma forma de agir, é uma forma de ter uma missão. E isso é uma forma de ajudar, dentro e fora do nosso lar. Porque às vezes a gente pensa nas pessoas de fora, mas dentro do nosso lar existem pessoas que também necessitam de oração. Tá? Então a gente tem de analisar que a missão também ajuda no nosso desenvolvimento moral e espiritual. E também na evolução espiritual e moral daqueles que nos cercam. A reencarnação também nos ajuda a compreender o desapego material. Tudo que é material é passageiro. Por exemplo, é o nosso corpo. Ele tem um começo, um meio e um fim. Tudo que é material, tudo que é palpável, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele não será eterno. A única coisa que é eterna é a nossa alma. E o que nós levamos conosco quando nós partimos? Apenas o nosso conhecimento e a nossa evolução espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso, com o nosso desapego material? Nós precisamos da matéria para viver. Isso é lógico. Precisamos de dinheiro para comprar roupas, carros, casa, ter uma noite confortável de sono. Tudo isso é nos dado para que nós tenhamos uma vida corpórea agradável. Mas nós mandamos nele. Nós que mandamos no dinheiro. Nós não somos comandados por ele. É isso que nós temos de ter em mente. Ele foi nos dado, todos os bens que temos, ele foi nos dado como administradores. Nós sabemos que qualquer vacilo ou qualquer atitude errada que nós tomarmos, ou se Deus assim quiser, tudo que nós temos vai ser tirado de uma hora para outra, com nós ainda vivos. Por que nós nos apegamos entanto a algo tão sutil, tão fútil, que pode ser tirado de nós de uma hora para outra? A única coisa que realmente nos pertence é o nosso conhecimento. E muitas vezes nós não valorizamos a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral. Nós valorizamos às vezes status, bens materiais, mas não valorizamos aquilo que realmente tem valor, o que somos. E normalmente quando nós não valorizamos o que somos, nós também não valorizamos o que os outros são. Nós colocamos numa balança o que eles têm e o que eles não têm, enquanto nós deveríamos colocar na balança o que eles são ou não são, né, como pessoas. E tudo isso, né, como já mencionado atrás, ele nos leva à nossa evolução, ao nosso conhecimento moral e espiritual. E quando a gente muda, as pessoas que estão ao nosso lado também mudam. E tudo isso, né, que foi falado, ele nos dá a chance de corrigir os erros que nós temos, algumas manias, algumas falhas que nós temos. E eu falo que a forma da gente corrigir isso é através da reforma íntima. Eu falo que a reforma íntima não é feita do dia para a noite. Tem um amigo nessa casa que ele sempre fala que a reforma íntima, né, é hoje um pouquitico melhor que fomos ontem e amanhã um pouquitico melhor que fomos hoje. Então, nós temos que ter isso em mente. A reforma íntima não vai ser eu chegar em casa hoje à noite, rezar, dormir e amanhã eu acordar falando gratidão para tudo e para todos. Não, ela é uma coisa contínua. E a partir do momento que nós entendemos o que é a reforma íntima, nós também vamos perceber que a reforma íntima está intrínseca na reencarnação. Porque nós não reencarnamos para continuar da mesma forma. Nós reencarnamos para mudar, para melhorar. E como falado desde o início dessa palestra, nós reencarnamos para a nossa evolução moral e espiritual. Agora que nós sabemos tudo isso sobre a reencarnação,
traz para a nossa vida cotidiana, por que nós não temos uma vida mais leve? Por que nós não somos mais felizes com essa oportunidade de progresso, de evolução que Deus nos dá todos os dias e através de todas as reencarnações que nós temos? Quando eu estava estudando sobre essa palestra, eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ou Dias Dutra, que é Reencarnação e Renovação, no YouTube, muito boa. E ele falou uma grande verdade, que somos todos filhos de Deus. Então temos o DNA divino, temos o DNA de Deus. Deus não nos fez para ter mágoas ou raivas ou qualquer outro sentimento que não seja amor, respeito. Se nós somos divinos, filhos de Deus, com os genes de Deus, por que nós não vivemos divinamente? Porque nós perdemos as nossas reencarnações com coisas pequenas, transitórias, com mágoas que com o tempo passarão, com mágoas que ofenderam talvez o nosso orgulho, o nosso personalismo, e não paramos para analisar que talvez as pessoas que nos ofenderam, elas também estejam na mesma situação do que nós, espíritos que estão evoluindo, mas ainda estão evoluindo como nós, e cada um no seu estágio. Eu falo que a reencarnação é uma grande autoestrada. Todos nós estamos caminhando nela, alguns a passos largos, sem perder o fôlego, estão indo lindos e maravilhosos, outros estão andando meio cambaleando, mas estão andando, alguns estão marcando o passo e não saindo do lugar, mas todos nós estamos na mesma estrada. E por que nós não nos ajudamos? Por que nós não paramos para analisar que talvez eu que esteja andando numa velocidade mediana, com meus passinhos rasteiros, eu posso ajudar alguém que está ainda lá marcando o passo. Se Deus nos deu a oportunidade de conhecimento, não é para nós ficarmos com ele, é para nós os transmitir. Então, que possamos, vamos fazer palestra? Ótimo, mas o certo é a gente no nosso dia a dia mudar, mostrar o exemplo, perceber aquela pessoa que está necessitando de uma palavra e ser um instrumento de Deus nesse momento. É como eu falo, voltando lá às missões. As missões que nós temos na nossa vida são pequenas, mas são diárias. E de repente, Deus coloca ao nosso lado pessoas que precisam ouvir algo que nós temos o conhecimento. E nós, por algum motivo, deixamos passar. Então, que sejamos atentos a essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Como eu falei, ninguém é colocado no nosso caminho à toa, né? E aí, nós temos sempre de lembrar que o foco nosso é a nossa evolução e na evolução também daqueles que nos cercam. Esse é o principal. Eu sempre cito que Jesus nos deixou 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amando a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos que Deus está sobre nós, está tomando conta de nós. Ele é o nosso Pai, é um Pai amoroso. Os pais aqui que me perdoem, mas Deus é um Pai sem defeito. Ele não tem filho favorito, ele não tem raiva, ele não tem nada, ele só tem amor. Os erros, o que nós passamos aqui são, como falado, frutos da lei da causa e efeito, que nós lá na pátria espiritual escolhemos livremente o que nós vamos resgatar nessa encarnação. E aí, o segundo mandamento, eu sempre falo que tem uma coisa intrínseca que normalmente nós deixamos passar. Para amar ao próximo, nós precisamos nos amar. Nós não podemos dar a alguém algo que nós não sabemos o que é.
Então, para que eu ame ao próximo, eu preciso me amar e respeitar. A partir do momento que eu me amo e eu me respeito, e não aquele amor egoísta, mas aquele amor fraternal, aquele amor que eu sei que eu tenho boas qualidades, mas eu também tenho defeitos, eu também tenho limitações, eu também tenho traumas. E a partir do momento que eu crio esta visão, eu vou saber amar e respeitar o próximo, porque eu também saberei que o próximo terá defeitos, terá qualidades, terá traumas, e eles devem ser amados e respeitados. E tenhamos em mente que a nossa evolução, como frisado nessa palestra inteira, não é só nossa, é de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. E aí tocamos num outro ponto do que serve a reencarnação, como ela atua na nossa vida cotidiana. Estou bebendo tanta água que parece que eu estou de ressaca. A reencarnação, ela não é imediata. Eu fui de arrasta para cima hoje e amanhã eu já estou voltando. Não. A reencarnação, ela demora. Ela demora por quê? Porque ao desencarnar, os espíritos, alguns vão perceber que tem alguma coisa diferente. Pô, a gente viveu tanto tempo nesse mundo denso, né, na matéria. Quando a gente vai para a pátria espiritual, a gente vai perceber, opa, tem alguma coisa estranha. Alguns vão perceber de imediato, vão falar, opa, aconteceu. Outros não vão nem perceber. Depende muito do desenvolvimento espiritual da pessoa. Outros vão perceber que aconteceu algo, mas vão estar pouco ligando. Outros vão estar perturbados pela sua própria consciência. E lembremos que Deus não castiga. Não existe, quando nós desencarnarmos, espíritos designados por Deus que vão ficar apontando, Bia, você fez isso, aquilo, você deixou de fazer isso. Não. Quem vai fazer isso mesmo comigo sou eu, através da minha consciência. Porque se somos filhos de Deus, como falado minutos atrás, nós temos a consciência dele em nós. E nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. E através desta consciência é que eu vou me punir e que eu vou falar, não, eu preciso reencarnar, porque eu pisei na bola aqui e ali. Não existe ninguém apontando o dedo para nós. Somos nós mesmos. E aí, tudo isso daí, ou melhor, todos eles vão estar lá na pátria espiritual. Nós sabemos que a pátria espiritual ela é comandada por pensamentos, por ações, né? por pensamentos, por vibrações, não por ações, por vibrações. E muitas vezes nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações, nós atraímos eles para conosco. Sem contar que aqueles desafetos nossos que ainda estão lá na pátria espiritual e que nos encontram aqui encarnados e vêm aqui nos perseguir, aí eles vêm nos cobrar, e aí nós estamos com todos eles ao nosso redor. Se nós não mudarmos, se nós não tentarmos evoluir o mínimo possível, nós também vamos atrapalhar a vida deles. Por quê? A nossa evolução espiritual, como falei até esse presente momento, não é somente nossa, é de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. A partir do momento que eu mudo o meu padrão de vibração nessa reencarnação, que eu me dedico, não falo somente ao espiritismo, mas eu me dedico a uma religião, a algo que me faça me sentir melhor, que me faça uma boa pessoa, que me faça progredir espiritualmente, todos que estão ao meu lado, encarnados e desencarnados, também evoluirão. É um conjunto. Nós já sabemos que a lei da causa e efeito, né? Nós que já sabemos da lei da causa e efeito, que estamos aqui para a nossa evolução espiritual, que nós, com a nossa evolução espiritual, nós vamos exercer através das relações interpessoais
tudo que possa nos ajudar na nossa missão aqui na Terra, e estamos tentando também fazer o desapego material, tudo isso regrado sobre a reforma íntima, porque nós ainda atraímos amigos espirituais que necessitam de auxílio e de proteção. A partir do momento que nós adquirimos a consciência do que o nosso pensamento atrai, do que as nossas atitudes atraem, e não digo assim, antigamente a gente ouvia muito, eu estou com encosto, ou mandaram algo para mim. E eu falo que não, nós atraímos algo para nós. E encosto não é o termo correto. Nós estamos com amigos espirituais que atraímos para nós. Apenas isso. Pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. E a partir desse momento, nós temos a obrigação, como eu falei, de mudar e também de ajudá-los. Mas como? Falo que a partir do momento, é um exemplo que eu sempre dou, nós que já adquirimos o mínimo de conhecimento, seja da filosofia espírita ou seja de qualquer outra religião, nós somos pequenos vagalumes na escuridão. E para quem está na escuridão total, esse vagalume vira um holofote. E ele vai seguir esse vagalume aonde esse vagalume for. E se esse vagalume tiver o comprometimento com uma casa espírita ou outro qualquer templo religioso, e ele comparece, no nosso caso, uma casa espírita, para uma palestra, para um trabalho mediúnico, para um grupo de estudo, esse espírito que não consegue vir sozinho, porque sim, os espíritos são livres, mas eles são dependentes. Muitos têm limitações. Muitos não conseguem ainda, de tão pesado que eles se sentem, não conseguem vir sozinhos em determinados lugares. E lembre-se, somos vagalumes e eles estão nos seguindo. E eles vêm conosco. E aí, a partir do momento que nós adentramos pelaquela porta, ou outra qualquer porta de qualquer templo religioso que os receba com amor, carinho e respeito, que todos necessitam, eles serão atendidos. Eles serão esclarecidos, eles serão amparados. Então, que nós tenhamos essa responsabilidade para com nós, encarnados, e para com eles, desencarnados. A reencarnação, ela é um conjunto que colabora para a nossa evolução. Não é vou reencarnar para sofrer. O sofrimento é nós que decidimos, quando nós principalmente permanecemos na nossa inércia. Algumas vezes nós temos um sofrimento absurdo, mas não é para o nosso fim, é para o nosso aprendizado. Então a reencarnação, ela é um instrumento de uso diário que Deus nos deu para redimirmos perante nós e perante os que nos cercam, de erros e omissões que fizemos no passado, e que possamos ter a consciência de não cometer os mesmos erros nessa encarnação, como falado no começo dessa palestra, baseado nas nossas tendências, que possamos analisar as nossas tendências, possamos analisar o nosso íntimo e saber aonde temos que mudar e mudar para evoluir, né? E que nós tenhamos o discernimento e a coragem de mudar as nossas atitudes, que não nos fazem bem, nem a nós, nem àqueles que nos cercam. Lembramos que temos que mudar para evoluir. E evoluindo, nós vamos, nas próximas reencarnações, estar um pouquinho melhor do que estamos hoje. Eu peço sempre que a gente analise o que os espíritos amigos me ajudaram a redigir quando eu estava escrevendo isso, e que todos nós acabamos de ouvir. Eu sempre parto do princípio que quando eu venho falar com vocês, eu não estou falando apenas para vocês, mas eu estou falando para mim também, tá? Então agradeço novamente a oportunidade que essa casa sempre dá de vir aqui conversar com vocês. Obrigada, pessoal.